Olá a todos e a todas, muito bem-vindos à primeira edição deste ano do ciclo de conferências Cidadãs, Cidadãos e Cidadania. O tema de hoje, bom, não podia ser mais atual. Hoje vamos ter connosco o Dr. Vidal Oliveira a falar-nos sobre sondagens eleitorais, agora que estamos a pouco mais de 24 horas das eleições legislativas de domingo. E, portanto, a atualidade do tema trouxe-nos aqui muita gente e penso que realmente é um tema que a todos interessará perceber melhor e, na verdade, quem melhor do que José Vidal Oliveira, considerado o pai das sondagens em Portugal, para nos falar de um tema tão premente e tão atual como aquele que é este tema de hoje. Eu gostava de agradecer, como sempre, à Junta de Freguesia de Alcântara a disponibilização da plataforma em que nós nos encontramos, agradecer também à equipa da Biblioteca de Alcântara, da Rede Bibliotecas de Lisboa, o empenho, o esforço que tornam possível a realização destas conferências e, evidentemente, ao nosso coordenador, o Carlos Ventura, pelo empenho de sempre, e passo já a palavra ao Carlos. Obrigada a todos e boa sessão. Obrigada. Obrigado, Ana. Hoje, de facto, teremos connosco o professor Dr. Vidal Oliveira, um professor universitário, que nos falará das sondagens eleitorais. Algumas questões que esperamos respostas dele serão as sondagens neutras? Penso que todos nos questionamos cada vez que vemos uma sondagem, perguntamos isso. Como é que são construídas para serem objetivas, seja lá o que isso for. A função das sondagens é auscultar, neste caso, o conjunto dos eleitores, mas ao mesmo tempo, ao serem publicadas, ao serem conhecidas, será que não estão a influenciar o próprio eleitor? São questões que hoje veremos respondidas. Meu caro Vidal, é um grande gosto ter-te connosco hoje para falares deste tema de facto tão atual. Deixa-me pôr-te uma pergunta. Tu foste o orientador do doutoramento do nosso querido amigo, já falecido, nosso comum amigo, Jorge de Sá. Tu foste o orientador dele, não foste? Não, não fui, não. Eu falei com ele. Então foste arguente. Também não fui arguente. Pois. E foi uma discussão com ele sobre a tese prévia, mas foi prévia e privada, não em termos de faculdade. Ok, porque eu penso que ele se referia sempre a ti como que tinhas sido professor dele. Foi no início. Que ele fez doutoramento exatamente acerca de sondagens políticas. Exato. Ora bem, vamos então dar-te a palavra, Vidal. Diz-nos da tua sabedoria. Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. E para apresentar este tema sobre sondagens, neste ciclo de conferências, começarei por expressar que se me colocaram dois modos de o fazer. Ou falando sobre os diferentes tópicos, ou lendo um texto. Dada a extensão da matéria e o teor da mesma,
optei pela leitura comentada de um texto, permitindo no final, então aí sim, uma discussão participada sobre o tema. Começarei por definir o que se entende por sondagem, para mais adiante abordar as diferenças existentes entre resultados de uma sondagem e resultados de uma eleição. Seja ela a sondagem realizada no dia ou nos dias anteriores ao ato eleitoral. ESOMAR, o EIPER, define sondagem como, e passo a citar, um reflexo da opinião no momento em que é realizada. Opinião que pode mudar com novos eventos ou nova informação, havendo sempre que ter em conta que alguns eleitores que preferem um partido ou um candidato podem ser incapazes de indicar essa sua preferência ou mesmo ser incapazes de responder a uma sondagem. Fim de citação. A Lei 10 de 2000 de 21 de junho é clara quanto à definição deste tipo de estudo, definindo sondagem de opinião como, passo a citar, a notação dos fenómenos relacionados com órgãos constitucionais, convocação, realização e objeto de referendos nacionais, regionais ou locais e associações políticas ou partidos políticos, cujo estudo se efetua através do método estatístico, quando o número de casos observados não integra todo o universo estatístico, representando apenas uma amostra. Como não é viável, quer por questões de custo, quer por questões de tempo útil, interrogar todos os eleitores, as sondagens interrogam apenas uma parcela dessa população, a que se chama amostra, generalizando os resultados obtidos nessa amostra para a população eleitora, claro que com um certo erro, que será uma combinação do erro da amostragem, relacionado com a dimensão da amostra, e o erro sistemático, relacionado com a recolha da informação. Depois desta rápida introdução ao tema de hoje, permitam-me um brevíssimo apontamento sobre a história das sondagens no mundo e em Portugal. Existe algum consenso em que as primeiras sondagens pré-eleitorais, realizadas num contexto ainda puramente jornalístico, datam dos princípios do século XIX, nos Estados Unidos da América. Ficaram conhecidas por straw polls e os questionários sobre a intenção de voto ou foram enviados pelo correio ou colocados em destacáveis da imprensa ou ainda distribuídos nas ruas, sem qualquer preocupação científica sobre quem respondia. A primeira sondagem documentada data de 1824, nos Estados Unidos, e foi realizada por iniciativa do jornal Delaware Watchman sobre o comportamento de voto, recorrendo a um questionário estruturado com questões muito rudimentares e aplicado a uma amostra de assinantes de revistas, possuidores de telefone ou proprietários de viaturas. A amostra é essa selecionada a partir de listagens disponíveis, sem qualquer critério científico de seleção. Mas foi nos finais dos anos 20 e inícios dos anos 30 do século passado que os resultados das sondagens as aproximaram do voto obtido na eleição, muito por causa da homogeneidade de comportamento dos eleitores americanos, ter suprido os enviesamentos obtidos pela aplicação dos métodos ainda pouco científicos. As primeiras sondagens, com amostras representativas do eleitorado americano, selecionadas cientificamente, datam de 1933. Eleições no estado de Iowa, e foram realizadas por George Gallup, mais tarde fundador do Instituto Gallup de renome mundial. Contudo, só em 1936, durante a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, e sendo candidatos Frank Roosevelt pelo Partido Democrata e Alf Landon pelo Partido Republicano, as sondagens eleitorais tiveram forte impacto e aceitabilidade por parte dos americanos, que lhes reconheceram sem reservas
o seu caráter científico. A revista Letters Digest realizou uma sondagem pré-eleitoral para saber quem iria vencer essas eleições presidenciais de 36, com entrevista postal, enviando cerca de 10 milhões de questionários a eleitores selecionados através de listas dos seus leitores, de assinantes de telefone e registros de possuidores de automóvel. Recebeu cerca de 2.250.000 respostas, uma amostra suficientemente ampla para os objetivos que se pretendia alcançar. Os resultados obtidos davam uma nítida vantagem a Landon, 57%, contra 43% para Roosevelt, o que, aliás, ia de encontro à opinião generalizada dos americanos. Simultaneamente, mas separadamente, e com resultados mais rapidamente conhecidos que os da revista, Elmar Roper, George Gallup e Archibald Crossley, conduzindo sondagens junto de amostras muitíssimo mais reduzidas, da ordem dos 4, 5 mil entrevistados, selecionados segundo critérios estatísticos, chegaram a conclusões opostas às que viriam a ser obtidas pela Letters Digest, isto é, todas elas apontavam para a vitória de Roosevelt. George Gallup interrogou 4.000 eleitores americanos, selecionados aleatoriamente, e com base nos resultados obtidos, anunciou a provável reeleição de Roosevelt com 56% dos votos, valor que se enquadrou no apuramento eleitoral, que lhe deu efetivamente a vitória, com cerca de 60%. E ainda de acordo com os resultados que obteve, antecipou, algumas semanas antes do apuramento dado pela revista, que ela se iria enganar, tendo chegado a essa conclusão, porque a amostra dos tais 2.250.000 eleitores que tinham respondido à mega sondagem não contemplava os eleitores com estatuto socioeconómico mais baixo, sem automóvel e sem telefone, e que Gallup apurou que votavam maioritariamente em Roosevelt. Estavam reconhecidas as sondagens baseadas em amostras cientificamente selecionadas. As sondagens estenderam-se rapidamente dos Estados Unidos a outros países, a Grã-Bretanha em 37, França em 38, com uma interrupção até ao verão de 44 por causa da ocupação alemã, Austrália, Canadá, mas sempre sob a inspiração de George Gallup. Nos tantos países da Europa, só viriam a ser desenvolvidas após o fim da Segunda Grande Guerra. E nos anos 1950, a técnica usada por estes três investigadores tornou-se universal. Em Portugal, ainda antes do 25 de abril de 74, nos últimos anos do anterior regime, que não tolerava a realização e divulgação de sondagens, foram publicados alguns estudos sobre a participação dos portugueses, uns em cadernos e outros através da imprensa. Mas não houve grande desenvolvimento do setor, por um lado, pela pressão política, e por outro, pelas altas taxas de não-resposta por parte dos selecionados para responder. A primeira sondagem em Portugal, estudo de opinião, foi realizada pela empresa IPOP, Instituto Português de Opinião Pública e Estudos de Mercado, em junho de 1971, sobre religião, e foi publicada por Moraes Editores num caderno com o título Estudo sobre Liberdade e Religião em Portugal. Tive a oportunidade de ser responsável técnico para a realização desta sondagem, que inquiriu 500 homens e 500 mulheres. A recolha de informação não foi fácil. Tendo-se em algumas zonas sentido a necessidade de contactar as autoridades eclesiásticas para que dessem a conhecer a seriedade do trabalho e pedissem a colaboração da população. No ano de 73, o Expresso publicou em junho uma sondagem realizada pela CERT, uma empresa de sondagens que já não existe, sobre a participação eleitoral dos portugueses, seguida de uma outra sobre o recenseamento dos portugueses e ainda uma outra sobre os problemas que mais preocupavam os portugueses de então.
Nesse mesmo ano, de eleições de deputados à Assembleia Nacional, dirigi tecnicamente uma segunda sondagem, também realizada pelo IPOP e publicada por Moraes Editores, num caderno com o título Os Portugueses e a Política. As perguntas do questionário, e todas com as possibilidades de respostas já pré-definidas, eram muito arrojadas para a época, com questões de natureza política impensáveis nesse tempo, tais como: costuma acompanhar as informações relativas a assuntos públicos e do governo; durante a campanha que se faz na época das eleições para deputados costuma seguir os acontecimentos; costuma falar de assuntos políticos com outras pessoas; votou nas últimas eleições; espera votar nas próximas eleições, etc, etc, etc. As consequências não se fizeram esperar. Em várias zonas do país, houve entrevistadores detidos, o trabalho apreendido, situação que, acreditem, não foi fácil de reverter. Com o 25 de Abril, abriu-se uma nova janela de oportunidade e as sondagens começaram a ser realizadas e publicadas por muitos órgãos de comunicação social. No início, ainda com grandes períodos de proibição de publicação, desde a data de marcação da eleição até ao dia imediato, ou seja, 80 dias de proibição de publicação. Situação que se prolongou até o ano de 1991, altura em que a Lei 31 de 91 limitou esse período de proibição aos 7 dias que antecediam a eleição e até ao encerramento das urnas. E finalmente, em 2000, com a Lei 10 de 2000 ainda em vigor, desde o dia final da campanha até ao encerramento das urnas em todo o país. Entrando agora no tema desta nossa sessão, começarei por abordar, ainda que resumidamente, o tema da construção técnica de uma sondagem. Na realização de uma sondagem, há que considerar 3 grandes etapas: a etapa da concepção, a etapa da recolha e tratamento dos dados e a etapa final da análise dos resultados. A primeira grande etapa diz respeito à concepção técnica da sondagem, desde a fixação dos objetivos a atingir, ou seja, da informação que se pretende recolher, da determinação do universo a inquirir, eleições residentes ou presentes na área de estudo, e processo de amostragem, recolha da informação e desenho do questionário. A segunda etapa diz respeito à recolha e tratamento dos dados, ou seja, do processo de recolha da informação e sua supervisão, da preparação de respostas ao questionário para que possam ser tratadas informaticamente e do processamento de dados. A terceira e última etapa diz respeito à análise dos resultados e conclusões a tirar. Do ponto de vista interno, a validade de uma sondagem deve ser analisada quanto ao procedimento de amostragem usado e à amostra utilizada, à redação das perguntas e ao seu posicionamento no questionário, à técnica e controle de recolha da informação, ao tratamento de dados e generalização de resultados. Do ponto de vista externo, uma sondagem é um somatório de opiniões e intenções individuais, dissimulando tensões sociais e de grupo, e como tal, deve ser sempre analisada e comentada. Abordaremos de seguida estes 4 pontos de avaliação da qualidade de uma sondagem. São eles: o procedimento de amostragem a que a sondagem recorre e a amostra usada, a redação e posicionamento das perguntas no questionário, a técnica de recolha e o tratamento de dados. Falaremos, ainda que resumidamente, destes 4 pontos nesta nossa apresentação. Comecemos então pelo tema muito importante, a amostragem. A amostragem é uma operação realizada com a finalidade de selecionar um conjunto inicial, que designamos por universo ou população, e uma parte da população estatística em estudo, que designaremos por amostra, e que deve ser representativa sob o ponto de vista de determinadas características que são designadas por atributos. A amostragem é uma operação que realizamos muitas vezes no dia a dia,
a maior parte delas sem nos apercebermos de que se está a cumprir o conjunto de procedimentos teóricos necessários para a sua aplicação. Um exemplo que eu nunca fujo de apresentar, ilustrativo do que é uma amostragem, é o caso da dona de casa quando está a cozinhar e está a fazer sopa. Há de chegar um momento em que ela necessita saber se a sopa tem muito sal, está bem de sal ou tem pouco sal. Não precisa de comer a sopa toda para saber. Não precisa de, portanto, em termos técnicos, não precisa de fazer um recenseamento. Só precisa de provar uma colher, tirada depois de mexer bem a sopa, para se assegurar que a colher que tirar não seja nem no sítio com muito sal, nem com pouco sal. Faz uma amostragem. A colher é uma amostra. É uma amostragem. A sopa toda é o universo, a colher é uma amostra. A seguir, prova a sopa. Na sondagem fazem-se perguntas. E depois, nunca diz que a colher está salgada, mas sim que a sopa está salgada. Ou seja, infere para a população os resultados obtidos na amostra. Então, quer dizer, uma sondagem não é mais do que uma fotografia do momento em que os dados são recolhidos. Fotografia essa que será tanto mais nítida quanto mais elementos tiver a amostra, ou seja, quanto maior for a dimensão da amostra. Exemplificando. Esta é a fotografia da Assembleia da República. Admitamos que com 9.500.000 pontos, num espaço de 640 por 427 pixels. A imagem está perfeitamente nítida, precisa, traduzindo com total exatidão a realidade até ao ínfimo pormenor. Ela pode ser considerada o universo ou população da sondagem. Mas por cada 600 pontos, se escolher um só, apagando os outros todos, em vez de 9.500.000, passaremos a ter 15.200, o que conduz uma fotografia, agora, com menor nitidez. Mas continuamos a ver que é a Assembleia da República. E se por cada 1.200 pontos se escolher agora só um, por cada 1.200, em vez dos 9.500.000 iniciais, passaremos a ter agora 7.916, menos que os 15.200 anteriores. Temos uma fotografia ainda menos nítida, mas continua a ver-se que se trata do edifício da Assembleia da República e apreciar a sua forma, embora de uma maneira menos nítida. Assim acontece com as sondagens. Elas dão informação sobre a intenção de voto no momento da sua realização, em princípio tanto mais aproximada da realidade, quanto maior for a dimensão da amostra. E digo em princípio, porque com o aumento da dimensão da amostra, reduz o erro inerente ao facto de se considerar uma amostra e não a população, chamado erro da amostragem. Mas aumenta-se um outro erro, chamado erro sistemático, ligado à realização e tratamento das entrevistas, que é o chamado erro de medida. E o que acontece é que eles variam em sentidos inversos. Quando o erro de medida sobe, o erro da amostragem baixa. Ou seja, ou melhor dizendo, quando o erro da amostragem baixa, o erro de medida sobe. Quando o erro da amostragem sobe, o erro de medida baixa. Então, o erro da amostragem é um erro fundamental para analisar quando se vêem os resultados de uma sondagem. O erro da amostragem é o erro inerente a toda a investigação e, no fundo, não é mais que o custo a pagar de se interrogar somente 600, 700, 1.000, 2.000 entrevistados e não os 9.500.000, mais 9.500.000 eleitores inscritos. Quando se usam amostragens aleatórias, é possível diminuir o valor do erro da amostragem e, portanto, estabelecer um intervalo de confiança em que se pode ter um elevado grau de certeza em que o verdadeiro valor se encontra, quando se usam amostragens não aleatórias. O erro da amostragem também existe, mas a sua grandeza não pode ser determinada.
da estatística, e não vamos perder tempo com este tema. Sabemos que o erro da amostragem é igual a um valor Z que depende do intervalo de confiança em que trabalhamos. Normalmente é um intervalo de confiança de 95% e o Z é igual a 1,96. P é a percentagem que estamos a estimar. Q é 1 menos esse valor da percentagem e N é a dimensão da amostra. Então, quer dizer, se eu obtenho um valor na minha amostra, a intenção de voto no partido A, a intenção de voto deve ser medida sempre no intervalo de confiança, que é dado por P menos este erro, P mais este erro. E é neste intervalo de confiança que dizemos que o verdadeiro resultado a 95% se insere. Isto quer dizer que, portanto, o erro o erro não deve ser, a percentagem não deve ser nunca estimada pontualmente, mas sempre no intervalo. Vamos mais adiante que os órgãos de comunicação não fazem isso e por vezes erram naquilo que escrevem. Ora, estes dois erros, o da amostragem e a medida sistemática, variam, pois, como já dissemos, em sentido contrário. O universo de uma sondagem é bem definido. É a população eleitora, sejam elas pré-eleitorais ou à boca das urnas. E é constituído pelo conjunto dos eleitores nas áreas geográficas em estudo. E também há uma leve nuance, mas que é importante ver, é se é a população eleitora, ou seja, a população residente que vota naquela freguesia ou naquele concelho, ou se é a população presente. Porque, com certeza, se é a população presente que estamos a interrogar, os resultados não consideram, com certeza, se a população presente for elevada, não considerarão, com certeza, com os resultados eleitorais. Por exemplo, no caso de Lisboa, que tem uma população presente bastante grande, com certeza que haverá muita gente que pode responder numa sondagem em Lisboa, mas que não vai votar em Lisboa. O universo é, portanto, bem definido. A escolha de método pode ser uma amostragem aleatória simples, em que não há intervenção do entrevistador na escolha, ele é escolhido através de tabelas de números aleatórios e outros procedimentos. E na amostra aleatória tem a amostragem aleatória simples, do intervalo sistemático, aleatória e estratificada, ou por métodos não probabilísticos, onde, portanto, existem dois métodos utilizados nas sondagens, que é o método de cotas e também o método das unidades tipo, ou das freguesias tipo. Por exemplo, a Universidade Católica, o CESOP, funciona muito com amostragem por freguesias tipo. O que é que faz? Ele, previamente, vê quais são as freguesias no país cujos resultados eleitorais nessa freguesia estiveram a mais ou menos 1% do resultado nacional. Essas freguesias são as freguesias tipo. E é nessas freguesias que, em alguns estudos, o CESOP faz as sondagens. Na realidade, o problema é que já tivemos muitas freguesias tipo e que de um momento para o outro deixaram de ser, sem saber porquê. Ora, se isso acontecer, com certeza que os resultados da sondagem podem ter alguns problemas na sua análise. Falemos rapidamente agora sobre o questionário. O conteúdo e texto das perguntas e a sua sequência e adaptação ao modo de aplicação, entrevista pessoal ou telefónica, a utilização ou não de uma votação em urna, no caso da entrevista pessoal. Isto também é uma técnica de Gallup, que é o seguinte: o entrevistador faz a pergunta sobre qual é o partido ou o candidato em que vota, pensa votar, mas não conhece a resposta, porque lhe é dado um boletim de voto, semelhante a um boletim de voto que se utiliza nas eleições. O entrevistado põe a cruz no partido ou candidato em que tem intenção de votar, dobra o boletim de voto e mete-o numa urna. Quer dizer
que o entrevistador não tem conhecimento sequer da resposta que dá, o que efetivamente melhora a precisão da resposta. As perguntas devem usar uma linguagem não ambígua e que seja compreendida da mesma maneira por todos os entrevistados e ordenadas de tal maneira, e isto é extremamente importante, que a resposta a uma não condicione a resposta a outras e devem ser de formas a evitar o mais possível respostas falsas. De acordo com a teoria da espiral de silêncio que falaremos mais adiante, os entrevistados tendem a proteger-se, não revelando comportamentos menos consensuais e não devem manipular a opinião. Que isto não revelar comportamentos menos consensuais. Quando o entrevistador pergunta se tem intenção de votar, há, com certeza, muitos entrevistados que não pensam em votar, mas que à pergunta respondem que sim, que têm intenção de votar. Porque, efetivamente, a abstenção, e que é alta em Portugal, tem duas causas. Uma são os entrevistados que decidem não ir votar e que muitos deles, nas sondagens, podem omitir esse facto. Outra, efetivamente, é a abstenção de última hora, também como vamos ver mais adiante. No questionário estruturado devem-se colocar perguntas sobre a intenção de votar hoje, para estimar a abstenção, perguntas sobre a escolha partidária, sobre o voto nas últimas eleições, para podermos fazer a matriz de transferência, e sobre a dinâmica de vitória. E esta pergunta é muito importante, porque nos dá uma ideia, sobretudo a sua evolução dá-nos uma ideia. Esta pergunta da dinâmica da vitória é uma pergunta muito simples, que é o seguinte: independentemente de onde disse que vai votar, quem é que pensa que vai ganhar as eleições? Abordando agora o tema da recolha. Na recolha de informação há, portanto, 3 tipos de sondagens. As sondagens pré-eleitorais, realizadas antes, portanto, do ato eleitoral, e que se podem utilizar em entrevistas pessoais ou telefónicas, entrevistas pessoais com ou sem urna, sem ballot box, que são, portanto, entrevistas. As entrevistas telefónicas têm maior taxa de resposta que as pessoais. E as sondagens à boca das urnas. No dia das eleições, a uma distância regulamentar do local onde se vota, é pedido aos entrevistados, que são escolhidos com um certo critério, uma certa aleatoriedade, eu digo certa porque nem sempre é total, e para produzir o voto que acabaram de fazer. Efetivamente, aqui o problema da abstenção já não existe, porque aqueles que estão a ser entrevistados foram aqueles que acabaram de votar, seja em branco, seja num partido, mas acabaram de votar. E há umas sondagens pós-eleitorais que eu saiba, em Portugal só se fez uma, a seguir às primeiras eleições, e que são extremamente importantes para definir comportamentos, a altura em que o comportamento foi assumido e, sobretudo, para se poder estudar o efeito da publicação das sondagens, como veremos mais adiante. Abordando o tratamento dos dados, que antecede a análise dos resultados, a primeira atenção nesta etapa de tratamento de dados deve ser centrada na observação da dimensão das bases de cálculo, para cada modalidade das variáveis de cruzamento de algumas delas. Por exemplo, quando nós utilizamos amostras pequenas, da ordem dos 400, 500, 600, e depois segmentamos a resposta por género, por idade, por profissão, por idade dentro do género, quando chegamos em determinados cruzamentos, estamos a falar com 20 ou 30 pessoas que responderam. Efetivamente, que estes amostragens são enormes, não vale a pena sequer analisar. Portanto, efetivamente, é a etapa de tratamento de dados. Com certeza que numa amostra com uma dimensão reduzida, a única coisa que se pode ver é por total, e quando muito por género, talvez 2 grupos de idade ou 3 grupos de idade no máximo. Outros aspectos relacionados com o tratamento de dados podem conduzir a uma maior fiabilidade dos resultados, tal como a distribuição dos indecisos e não respondentes.
Este é outro problema, porque normalmente as sondagens têm uma percentagem que por vezes não é negligente, 10%, negligenciável, 10%, 15% de pessoas que dizem ainda não decidi, às vezes já decidiram, mas não querem dizer, ainda não decidi ou não sei ainda. É evidente que, para se fazer uma estimativa do resultado eleitoral, temos que distribuir estes indecisos pelos partidos. O que normalmente a grande maioria das empresas faz é distribuir proporcionalmente pelo voto declarado. Enfim, algumas vezes não tem corrido bem, outras vezes tem corrido bem. Entramos então na última análise, na última etapa, que é a leitura e análise dos resultados. Já dissemos que a medição correta da abstenção é um ponto focal para se avaliar numa sondagem o voto dos diferentes partidos ou candidatos. As sondagens pré-eleitorais estimam quase sempre, para não dizer sempre, uma percentagem de entrevistados que referem que não vão votar muito inferior à abstenção verificada, o que tem influência nos resultados estimados pelos partidos ou candidatos, porque a proporção de potenciais votantes não é a mesma para todos eles. Esses que dizem que não sabem ou que não vão votar, que não sabem ainda, que estão indecisos, normalmente não distribuem proporcionalmente a intenção de voto declarada por aqueles que a expressaram. Independentemente de votar ser um comportamento e as sondagens medirem uma intenção, há que assumir que esta intenção pode mudar ao longo do tempo que medeia entre a data de realização da sondagem e a data do ato eleitoral, ou ainda que podem ter lugar fatos exteriores à sondagem que influenciam a escolha de partido de voto. Pode acontecer que realmente os entrevistados tenham mudado de intenção de voto na véspera ou antevéspera da eleição. A sondagem já não apanhou esta mudança. Para minimizar este erro do late swing, ou seja, portanto, mudança à última hora, haverá que realizar os trabalhos de recolha de informação o mais próximo possível do dia da eleição, ou reentrevistar a amostra usada o mais próximo possível do dia da eleição, e com isto fazer uma matriz de transferência e afetar por coeficientes o voto obtido na primeira sondagem. A terceira caso são os erros de interpretação dos resultados. Muitas vezes se ouve os apresentadores, comentadores ou jornalistas dizer ou escrever que o partido A subiu 2 décimas em relação ao mês anterior, que o partido B desceu 3 décimas, etc, etc. Estas e outras afirmações revelam que ainda existe uma certa iliteracia na avaliação dos resultados das sondagens. Diga-se em bom da verdade que já foi muito maior que atualmente. Ou ainda que existe a necessidade de criar fatos, chamar a atenção para aumentar audiências. Na realidade, só podemos admitir, em função dos resultados obtidos numa sondagem, que um partido tem mais intenções de voto que outro partido, se os intervalos de confiança a 95% ou mesmo a 99% se interceptarem. Normalmente trabalha-se a 95%, mas se quisermos uma precisão ainda maior, podemos aumentar ao intervalo de confiança a 99%. Exemplifica. Se uma sondagem com uma amostra de 600 entrevistas, que é este caso, indicar que o partido A tem 32% de intenção de voto e o partido B tem 27%, a conclusão a tirar depende dos intervalos de confiança para um e para o outro. Aquele intervalo de confiança, cuja fórmula já apresentámos há um bocadinho, que é P menos o erro, percentagem estimada menos o erro, percentagem estimada mais o erro como limite superior. O erro da amostragem para o partido A, porque o erro da amostragem também aumenta com a proporção que está a ser estimada. O erro da amostragem para 50% é maior do que o erro da amostragem para 10%. O erro da amostragem para o partido A é 3,7 e para o partido B é 3,6. Constituindo os intervalos de confiança, 32 menos 3,7, limite inferior, 32 mais 3,7, limite superior, 27 menos 3,6, que é 23,4, e 27 mais 3,6, limite superior. O que vemos é que os intervalos de confiança se interceptam. Há valores que estão nos dois intervalos de confiança. E, portanto,
A única e possível conclusão a tirar é que a sondagem não permite concluir sobre qual dos partidos tem maior intenção de voto. Espero ter resumido o primeiro tema da conferência, sondagens, como foram construídas, e vamos agora abordar, ainda que muito sucintamente, o aspecto da avaliação da qualidade preditiva das sondagens. Diremos que se impõe comparar os resultados das sondagens realizadas próximos do ato eleitoral com os resultados eleitorais. É evidente que os resultados obtidos numa sondagem só seriam coincidentes com os resultados do ato eleitoral se não houvesse erros de amostragem, e há-los, erros de medida, e há-los, se houvesse estabilidade de voto ao longo do tempo que decorre entre a realização da sondagem e a eleição, nem sempre existe, e se as intenções do comportamento estivessem sempre correlacionadas com o comportamento. Às vezes há uma intenção, mas depois há um comportamento que é diferente, não há correlação. Ora, se tal não acontece, o que leva a admitir que as sondagens refletem a situação do momento, com alguns erros e enviesamentos, que matematicamente se podem determinar se a sondagem for feita aleatoriamente. Tal como escreveu Plínio Fraga, as sondagens devem ser sempre consideradas como termómetros, que medem a febre, mas nada dizem sobre qual a temperatura de uma semana ou duas. Elas apresentam a fotografia do dia ou dias em que a informação foi recolhida e nada dizem sobre o que acontecerá daí a uma semana. O que acontecerá daí a uma semana já estará no campo da previsão e do modelo previsional. Que em Portugal, portanto, o modelo previsional entra com muitas variáveis, como dados económicos, dados sociais, resultados anteriores, sondagens anteriores, os dados de sondagem anterior, uma série de indicadores, mesmo indicadores socioeconómicos. E então faz-se um modelo previsional que permite, sim, com base em resultados de sondagens, prever. Eu creio que em Portugal só se fez um modelo previsional e foi a Católica que o fez. Para finalizar este ponto, olhamos os resultados das 4 sondagens pré-eleitorais realizadas próximo do ato eleitoral pela Câmara Municipal de Lisboa. Os resultados obtidos pela coligação Novos Tempos foram subavaliados em todas as sondagens, realizadas por empresas diferentes. Para os tantos partidos ou coligações, à medida que a data da eleição se aproximava, as estimações melhoravam e os resultados obtidos na última sondagem estimava corretamente o seu resultado eleitoral. Como vemos, está preto os resultados estimados corretamente. E vemos que, na última eleição, de 15 a 21, praticamente o único que não estava medido corretamente era o resultado nos Novos Tempos, ou seja, a coligação em que concorreu o atual Presidente da Câmara. Os resultados obtidos nas diferentes sondagens à boca das urnas, e essas sim, já estimaram corretamente, todas elas, os resultados dentro dos intervalos de confiança. Quer dizer, efetivamente, que estas que medem um comportamento fizeram estimativas corretas. As que mediam intenções, aí houve para um caso que a medição não foi correta. Antes de abordarmos efeitos produzidos nos eleitores pela publicação dos resultados das sondagens nos órgãos de comunicação social, vamos abordar a teoria, muito sucintamente, a teoria da espiral de silêncio de Elizabeth Noelle-Neumann. Elizabeth Noelle-Neumann justifica eventuais discrepâncias entre os resultados das sondagens e os da eleição pela interação entre o clima da opinião pública e a disponibilidade dos eleitores para expressarem a sua preferência partidária. Citei. De acordo com esta premissa, a intenção de voto em partidos minoritários é menos assumida, devido à espiral de silêncio em torno dessa preferência. Por outras palavras, o partido apoiado pelo clima de opinião é sobreestimado nas sondagens, enquanto que o partido sob pressão do clima de opinião é subestimado,
seja ele o líder, que ocupa o segundo lugar, ou mesmo outro. Esta teoria baseia-se em 4 pressupostos. Ameaça de isolamento. A sociedade ameaça com isolamento os cidadãos que têm opinião divergente. Medo do isolamento. Os indivíduos têm medo do isolamento. Senso quase estatístico. Como resultado do medo de isolamento, os indivíduos avaliam constantemente o clima da opinião. Disponibilidade da expressão. Os resultados de uma avaliação anterior influenciam o comportamento em público e, sobretudo, a expressão em público, podendo levar ao silenciamento de opiniões. Quer dizer que, efetivamente, a publicação de uma sondagem pode ter efeitos. Esperar o silêncio tem, pois, um efeito negativo. Efeito este pode conduzir a um adormecimento, levar pessoas à abstenção. Nas sondagens, é de admitir que há eleitores que não indicam o seu voto de partidos como modo de expressão, portanto, fogem de indicar determinados partidos em que pensam votar se ele tiver pouca expressão perante o entrevistador. No voto com urna, isto já está eliminado. Por isso, pode-se colocar a hipótese de partidos como o CDS, ou o CDU, ou o Bloco de Esquerda, ou o LIVRE, ou o IEL, ou o PAN, serem algumas vezes subavaliados nas sondagens. As respostas a esta questão são ou foram neutras, já foi dada nos pontos anteriores. Se realizadas com plena observação da técnica, ou seja, se a amostra for corretamente desenhada e selecionada, se o questionário for corretamente desenhado, assegurando a isenção na formulação das perguntas, se a recolha for imparcial, sem exercer qualquer influência na resposta do entrevistado, e se a análise dos dados assentar unicamente em técnicas estatísticas, não tenho dúvidas de que a informação por elas dada é neutra. Mas ser neutra não quer dizer que não influencie o comportamento futuro dos eleitores. Ainda que não exista consenso sobre os efeitos sociopolíticos da publicação de sondagens pré-eleitorais nos seus vários públicos, investigadores, empresas de sondagens, o sucesso ou insucesso de uma sondagem tem repercussão na sua imagem. Jornalistas, existe concorrência entre os diversos mídias. Políticos, os resultados influenciam a sua atuação. Votantes, ainda que nem sempre seja claro o sentido da influência da publicação do voto, não tenho dúvidas de que a publicação das sondagens produz efeitos. Desde a influência na agenda política, e temos visto ultimamente, na estratégia e tática das forças partidárias ou candidatos, no mundo como os mídias fazem a cobertura das campanhas, acabando elas próprias, sondagens, por serem notícia e influenciar o comportamento e o voto dos eleitores. A análise dos efeitos provocados nos eleitores pela publicação de sondagens é uma análise complexa e difícil de realizar, sobretudo no que se refere ao isolamento dos efeitos de voto tático ou estratégico, isolar este efeito dos restantes efeitos. O estudo de possíveis efeitos será feito de maneira indireta, através de comparação das estimativas obtidas a partir de sondagens com os resultados eleitorais. São 5 as possíveis influências da população de sondagens, da publicação de sondagens nos eleitores. Efeito de mobilização, bandwagon, desmobilização, underdog, por certeza de vitória e certeza de derrota, e o efeito o voto tático, que é o efeito estratégico. Vamos falar do efeito mobilizador. O prognóstico de vitória de um partido ou candidato leva indecisos eleitores com intenção de voto em outros partidos a votar no vencedor previsto. Ou seja, cria uma dinâmica de associação ao vencedor, cria alguma pressão em alguns eleitores para que votem nele. Este efeito manifesta-se no desejo que cada um tem de se sentir ganhador, nas estratégias de não desperdiçar o voto, apoiando o ganhador, ou no incentivo para um esforço extra dos militantes do ganhador. Assume-se, pois, que os eleitores, ou alguns eleitores, tenderão a aderir ao partido candidato apontado como vencedor. E, consequentemente, haverá um crescimento de voto nesse partido ou candidato. As sondagens colocam alguma pressão nos eleitores para que escolham um lado que se espera que vença.
Assim existirá este efeito se a votação no partido ou candidato que as sondagens apontam como vencedor for superior à estimativa feita nas sondagens. Este efeito traduz-se na mobilização de eleitores para votarem no partido ou no candidato. Não parece ter-se verificado nas passadas autárquicas em Lisboa, que atrás fomos. Efeito desmobilizador, underdog. Este efeito manifesta-se no temor de parte do eleitorado de uma vitória ampla, com maioria absoluta, na diminuição da força da campanha eleitoral do ganhador, o que pode levar a uma queda no partido catalogado como vencedor, ou a ocorrência de uma tendência de simpatia dos eleitores para com os perdedores. Os eleitores tenderiam a aderir ao partido apontado como perdedor, causando um decréscimo de intenção de voto no apontado como vencedor. Ou seja, os eleitores mobilizam-se no sentido do partido perdedor. É o efeito contrário ao bandwagon. Isto genericamente. Vejamos então agora o efeito desmobilizador, underdog, por certeza de vitória. O eleitor conhecedor da forte probabilidade de vitória de um partido ou candidato intencionado a votar, considera que o seu voto já não será necessário e acaba por se abster. Regra geral, a convicção de não necessidade de contribuição com o voto para o partido candidato que a sondagem indica como ganhador com margem confortável, reduz mais a afluência dos eleitores que apoiam o vencedor nas sondagens do que a afluência dos eleitores que apoiam os perdedores na sondagem. Tal poderá ter acontecido com a coligação Mais Lisboa. As sondagens pré-eleitorais e as notícias e artigos nos mídias, como por exemplo esta: Medina sucede a Medina sem maioria absoluta e com direita reforçada. Carlos Moedas fica aquém do resultado obtido por CDS e PSD publicado há 4 anos. Direita cresce com iniciativa liberal e condições de eleger o vereador. Portanto, quer dizer é que ficou a mensagem de que Medina é vencedor e é vencedor com uma maioria confortável. A coligação Mais Lisboa, Fernando Medina, ficou-se por 37% de intenções de votos. Esta é a previsão da sondagem. Carlos Moedas está a 9 pontos percentuais de Medina, recolhendo 28% dos votos. Quer dizer, a diferença era grande, 28 para 37. Isto quer dizer que pode ter levado muitos eleitores nas sondagens que diziam que iam votar Medina, a dizer já não é preciso, já ganhou. E, portanto, se terem abstido. Por certeza de derrota, também é um efeito desmobilizador. O eleitor, conhecedor da forte probabilidade de derrota de partido em que tencionava votar, considera que o seu voto já não fará diferença. Perdeu, já não faz diferença e, portanto, decide não ir votar. Tal também poderá ter acontecido com a coligação Novos Tempos. Embora tenha ganho, poderia ganhar por uma maior diferença. Pode acontecer que alguns potenciais eleitores nessa coligação digam não, vai perder e vai perder por bastantes, já não vale a pena ir votar. E, portanto, ter-se abstido. Para avaliar a existência ou não deste efeito desmobilizador, quer por certeza de vitória, certeza de derrota, haveria que fazer uma investigação logo a seguir ao ato eleitoral, junto à amostra que respondeu à sondagem pré-eleitoral, o que juro só ter sido feito uma vez até agora, mas que creio que vai ser feito desta vez. Efeito estratégico. Estamos a chegar ao final. De acordo com o resultado da sondagem, o eleitor decide alterar a sua intenção de voto. Quando o eleitor, conhecedor dos resultados de uma sondagem ou de várias sondagens, decide não votar no seu partido preferido, mas sim votar no partido que ele acha que está em melhores condições para se opor ao partido indicado como ganhador, o ganhador é distante da sua posição ideológica, e que ele não deseja quem, estamos em presença do que se designa por efeito estratégico. É um efeito bastante difícil de estudar, quando se comparam as estimativas das sondagens com os resultados eleitorais, pois há que isolar os efeitos do voto tático dos restantes efeitos. Em Portugal, algumas eleições passadas posso debater algumas ocasiões de voto tático no PS, por votantes CDU ou Bloco de Esquerda, e no PSD, por votantes CDS.
Estamos em véspera do segundo domingo de votação destas eleições legislativas. Muitas sondagens, incluindo um tracking que foram divulgadas pelos mídia, quase que num frenesim, deu certo mais que tu. Considerando esta análise num jornal digital, a certa altura do texto, lê-se que o PS apresentava um aumento de 1% relativamente à semana anterior. Vemos aí com essa seta indicada. Ora, estabelecendo os intervalos de confiança a 95% para a votação no PS, na primeira e segunda sondagem, constatamos que os intervalos se interceptam 35,1 a 40,7, 36 a 41. Portanto, há uma interseção dos intervalos. Logo pode ter havido um aumento de 4%, com uma diminuição de 3%, um aumento de 4%, uma diminuição de 2%, valores que estão dentro dos intervalos de confiança. Portanto, esta afirmação, um aumento de 1%, é completamente descabida. Vemos também que o Chega sobe na estimativa de resultados. Esquerda, ficando assim igualado com o Bloco, no terceiro lugar. CDU desce. A estimativa é de ter 5% de votos. Há uma semana era de 6%. Desceu de 6 para 5%. A CDU tanto pode ter descido, como por exemplo 5% na primeira sondagem e 6% na segunda, valores que se encontram nos intervalos de confiança respectivos. Portanto, tanto pode ter descido, como pode ter subido. A única coisa a dizer é, em relação à segunda sondagem, nada podemos dizer se houve realmente alterações ou não. As 4 sondagens analisadas, segundo a Universidade Católica, mostram-nos e permitem-nos tirar várias conclusões. Estão aqui os resultados das sondagens que terminaram a recolha 5 de janeiro, 10 de janeiro e 18 de janeiro. Aliás, 3 sondagens. O que é que vemos? A sondagem que terminou em 5 de janeiro apontava claramente PS como vencedor. Os intervalos de confiança não se interceptavam. A sondagem que a recolha terminou em 10 de janeiro, na mesma, PS era vencedor porque não se interceptava. A partir daí, os intervalos de confiança interceptam-se. Então não se pode tirar qualquer conclusão sobre qual é o vencedor. É um deles. Mais sondagens publicadas que mostram efetivamente todas elas indicam, não há diferenças significativas entre os resultados de todas elas. Esta, efetivamente, são sondagens do ISCTE, Instituto de Ciências Sociais, aponta para a mesma segmentação de intenção de voto. E vamos agora entrar na situação do tracking pitagórico. Um tracking é uma sondagem que interroga diariamente uma sua amostra e que publica resultados de um conjunto de dias por soma dos resultados das sondagens desses vários dias. Neste tracking, agora realizado pela Pitagórica, a amostra diária é de 152 entrevistas e os resultados são publicados por conjuntos de 4 sondagens, a que corresponde a uma amostra de 608 entrevistas completas. Na primeira publicação, a amostra é de 608 entrevistas, correspondente aos 4 primeiros dias de recolha. Na segunda publicação, continua a ser 608 entrevistas à amostra e eliminam-se as 152 entrevistas do primeiro dia e acrescem-se as 150 entrevistas, e 2 entrevistas do quinto dia. Na terceira, elimina-se o terceiro dia e acrescenta-se o sexto dia, e por aí fora. O tracking evidencia muito claramente tendências, como fica patente no gráfico que estamos a ver, onde além de poder analisar se as diferenças são ou não significativas, como anteriormente já tinha sido abordado, se pode analisar a tendência ao longo do tempo. A primeira conclusão
é que as diferenças entre PS e PSD não são significativas com um nível de significância de 95%. As diferenças entre Chega, Iniciativa Liberal, CDU e o Bloco de Esquerda também não são significativas, mas estão no segundo nível, que é o nível dos 5%, 5, 6%. Portanto, o mesmo acontecendo com os partidos mais abaixo no gráfico, CDS, PAN e LIVRE, que também as diferenças não são significativas. No fundo, o que este track nos mostra, além de podermos ver a tendência, a partir de tendência de descida, tendência de subida, tendência de subida, tendência de estabilidade, descida, etc., podemos dizer que existem 3 clusters de partidos. No primeiro está o PS e o PSD, no segundo Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e CDU, e no terceiro CDS, LIVRE e PAN. Muito obrigado pelo vosso interesse. E agora estou à disposição para o que quiserem abordar. Muito obrigado. Esta foi uma aula, não sei se é da responsabilidade da Margarida ou do nosso convidado retirar o slide. Ora, muito bem, esta foi uma aula e palpita-me que a partir de agora vamos ter no YouTube esta aula e esta sessão da Biblioteca de Alcântara. No meio disto tudo, acabei por me lembrar que há 50 e poucos anos eu andei a bater porta a porta para estudos de mercado para a norma. Lembro-me que uma delas era acerca dos detergentes e dos sabões. Antes de dar a palavra a questões, vou referir que de hoje a um mês, a nossa próxima sessão será a apresentação, tanto presencial como por Zoom, do livro Exílios 3, com depoimentos de exilados políticos antes do 25 de Abril, evidentemente. E, portanto, vai ser a primeira vez que nós vamos seguir o projeto inicial, que era presencial e por Zoom. Fica esta nota. Eu pedi a palavra. Tens a palavra, António. Eu queria colocar uma questão aqui ao professor Vidal de Oliveira, que é, todas as sondagens têm dado um determinado partido, não vale a pena citar qual é, toda a gente sabe qual é, à frente nas sondagens. Com maior ou menor expressão. E eu ia colocar-lhe uma pergunta malandra. Face a estes resultados, não tem uma estimativa pessoal que possa partilhar connosco qual vai ser o resultado das próximas eleições? Muito bem. E falando com toda a franqueza, não sei. Quer dizer, olhando para as tendências e para os intervalos de confiança, na realidade não nos permite dizer. A única coisa que eu poderia dizer é que não espantarei nada que um deles vai ficar à frente. Isso não tenho dúvidas. São 2. Nesse segmento, são 2. Agora, qual vai ficar é realmente muito difícil, porque efetivamente a diferença que há entre eles não é significativa. Mas, quer dizer, se por exemplo um partido, isto pode acontecer, ficar no limite superior e outro no limite inferior, pode inverter a atual situação. Portanto, na realidade, a única coisa que podemos tirar das sondagens
e creio que é das poucas vezes que isso aconteceu em Portugal, é que a luta está renhida, será renhida, e que não se consegue prever quem é que ficará em primeiro lugar no próximo domingo. Talvez com uma sondagem feita amanhã ou hoje se consiga já outros resultados, mas com estes resultados não se consegue prever. Isso é um excelente motivo para que todos vamos votar no próximo domingo. É bastante estimulante. Esse é Nosso voto, cada um dos votos irá contar, seguramente. Vai contar. E a abstenção pode ter aqui um efeito destruidor destes termos. A abstenção, efetivamente, pode destruir por completo esta aproximação. Porque a abstenção depende de quem é que se vai abster. Pode afetar mais um partido que outro, pode afetar os dois por igual, não é provável, mas pode afetar mais um partido que outro e, portanto, fazer uma grande diferença. Pois a sensação que eu tenho em relação às eleições pretéritas é que aquelas sondagens que davam o Medina a ganhar folgadamente as eleições municipais tiveram um efeito desmobilizador. Sim, sim. E digamos, o Carlos Moedas ganhou com uma diferença de 2.000 votos, que não me parece ser muito significativo. Foram essencialmente, creio eu, não sabendo nada de sondagens, nem percebendo nada de concreto do assunto, mas penso que foram, digamos, foi uma desmobilização do eleitorado socialista que, no fundo, ajudou à eleição do engenheiro Carlos Moedas. Também pode ter havido alguma desmobilização, ainda pequena, do eleitorado de Carlos Moedas. Porque podia dizer, bom, não vamos ganhar, já não vale a pena lá ir. Porque a diferença que as sondagens apontavam era muito grande. Se fosse uma diferença de 2 ou 3%, aí era tudo possível, mas a diferença era muito grande. Mas isso, efetivamente, o que não se fez, e foi pena, isso merecia um estudo para averiguarmos isto. Tinha que ser feito um trabalho logo a seguir às eleições, confrontando a amostra que respondeu à sondagem com um novo questionário e depois vermos efetivamente os comportamentos. Quem é que se absteve, quem é que foi. Isso não foi feito. Portanto, não sendo feito, a única coisa que podemos dizer é que pode ter havido, mas não podemos afirmar que houve. Outra questão que eu já agora aproveitava também para lhe colocar tem a ver com o universo, com a chamada limpeza dos cadernos eleitorais. Nós temos mais de 9 milhões de eleitores recenseados e inscritos nas listas e, ao que creio, há 1,5 milhão, à volta disso, entre 1 milhão e 1,5 milhão de eleitores fantasmas. Para quando, digamos, a limpeza dos cadernos eleitorais? Para quando a decisão política, porque será uma decisão política, obviamente, para se fazer a limpeza dos cadernos eleitorais? Para não haver esta distorção enorme, que é, creio eu também, que é mais profunda e mais aparente, melhor dito, é mais aparente a abstenção do que a realidade. Porque há um número imenso de eleitores fantasma. É verdade. Há realmente um número muito grande. Há quem diga 500 mil, há quem diga 1 milhão, que há um número muito grande de eleitores que efetivamente são fantasmas, já não existem. A última atualização dos cadernos eleitorais foi feita já há uns anos, uns 10 anos ou algo assim. Por acaso tive a oportunidade de seguir de perto essa tarefa, que foi feita num prédio com vigilância, etc., que tínhamos lá os cadernos eleitorais, e o que se verificava é que havia, efetivamente, centenas de milhares de mortos que ainda figuravam nos cadernos eleitorais. Hoje em dia, esse aspecto está ultrapassado, se quisessem atualizar os cadernos eleitorais. Porque numa era em que já está tudo informatizado, é muito fácil atualizar nestes momentos os cadernos eleitorais. Efetivamente isso depende, não sei bem se de uma lei da Assembleia
se de um decreto do governo, não sei. Não sei de quem é, efetivamente, neste momento não estou a ver. Mas que era bom que houvesse, para expurgarmos, efetivamente, os cadernos eleitorais de muitos nomes que lá figuram e que já não deviam figurar. Outro aspecto que os cadernos eleitorais também têm são as pessoas que, entretanto, estão a morar numa residência diferente da residência declarada dos cadernos eleitorais. O que isto também pode ser uma causa de abstenção. Porque a pessoa se desloca ao seu ciclo eleitoral para votar, ou não tem outro método senão abster-se. Nomeadamente os imigrantes. Os imigrantes. Os imigrantes. E mesmo em Portugal também há um desfazamento apreciável de moradas. Que hoje em dia, geralmente na era informática, isso faz-se em minutos, a atualização. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu gostava de colocar algumas questões. Eu tenho estado nas mesas e principalmente nas últimas eleições. Eu estou numa mesa onde... Eu peço desculpa, estou a ouvir com uma certa ressonância, estou a ouvir muito mal. Deve ser aqui, eu tive mudanças e tive aqui a virar aqui o computador e uma... Agora estou a ouvir bem, agora estou a ouvir bem. Para dizer que eu já estive em mesas nas últimas eleições e reparei que havia imensa gente que tinha falecido. Portanto, nos 2 últimos anos, a nível de falecimentos, os cadernos eleitorais, eu não sei como é que é feita a atualização, são as conservatórias que informam as juntas de freguesia para dar baixa dos falecimentos. Eu só sei que na minha mesa eu tinha uma percentagem enorme de gente que tinha falecido e que vigoravam ainda nos cadernos eleitorais. Eu acho que isto deveria ser quase uma forma automática, porque como a certidão de óbito, automaticamente é informados todos os departamentos e um deles deveria ser a Comissão de Eleições. A outra situação são dos imigrantes, que me parece um bocado estranho. Porquê? Um imigrante com residência noutro país tem que estar inscrito na embaixada. Para certos países é obrigado, como residente nesse país, a informar inclusivamente as finanças que está a residir noutro país. Eu não sei qual é o problema que o imigrante está fora, está registado na sua embaixada, mas que figura aqui, isso é possível ser feito, é uma situação que me parece, é só uma questão de atualização, porque tirou o cartão de cidadão e no cartão de cidadão dizem que são residentes no estrangeiro. Ou seja, o que eu suponho é que não existe, assim como a autoridade tributária tem ligações para diversos setores, portanto a autoridade tributária é aquela secção dos nossos deveres públicos que contém a maior parte da informação, e porque é que essa informação não é transmitida como para a autoridade tributária para os cadernos eleitorais? Não me parece razoável. Eu acho que não tem que vir da Assembleia, que deveria de haver simplesmente uma diretriz qualquer, dizendo que era automático, assim como a autoridade tributária vai à Segurança Social, iria aos cadernos eleitorais. Eu para mim acho que é simples. Talvez esteja a facilitar uma coisa que não é. Pelo menos segundo pude apurar junto da Comissão Nacional de Eleições, a mexida realmente nos cadernos eleitorais pressupõe uma autorização prévia, confesso, não sei se governamental, se da Assembleia. Sem isso não podem mexer, nem podem dar acesso sequer ao... É evidente que hoje em dia há muitas bases de dados e o grande problema que eu encontro é que não há uma ligação entre as bases de dados. Ou seja, se tem que participar de um determinado facto, tem que se participar para aqui, para ali, para ali, para ali, para lá. Quando se podia participar para uma única base de dados e ela própria atualizava as tantos. Isso é uma questão de informática que está resolvida informaticamente, portanto o problema não é informático.
O problema é efetivamente vontade política ou de problemas que se possam causar. É muito simples como isso. Quanto às, eu tenho que lhe agradecer esta lição, isto não foi uma conferência, foi uma lição, porque eu não sei relativamente aos outros participantes, mas eu tenho sido contactada por muitas empresas relativamente às sondagens. Eu acho que com estes esclarecimentos, para nós mesmos que respondemos a sondagens, compreendemos o sentido da pergunta e que nos foi ajudar por vezes na resposta, porque o ser humano por vezes mente ou, digamos, faz dá uma resposta que não é exatamente aquela, por várias razões, e que esta explicação ajudou muito a termos respostas claras quando nos são questionadas algumas das empresas de sondagem. Eu já vou na terceira que me telefona para saber a opinião. Portanto, acho que foi esclarecedor até esse aspecto, para nós que respondemos às sondagens. Foi muito esclarecedor e muito obrigada. Obrigado. Boa iniciativa à Biblioteca de Alcântara, que também estão de parabéns. Muito obrigada. O questionário é realmente uma das... Há duas peças-chave. É a amostra e o questionário. O questionário é uma peça-chave porque a própria colocação das perguntas pode levar a que se responda de determinada maneira a perguntas feitas adiante. Também é isso. O questionário, as perguntas têm que ser isentas. Porque, efetivamente, se eu quiser que uma pessoa me responda que sim, diga, está a pensar em votar, não está? Sim. Se eu quiser que a pessoa me vá dizer que não, digo-lhe, não vai votar, pois não. Uma grande maioria me vai dizer que não. Mas se eu disser, vai ou não vai votar, aí já não estou a interferir na opinião. Mas a abstenção é um aspecto que com uma pergunta só não se consegue obter. Para já, há diversas teorias sobre isso e a Isabel Neumann tem uma teoria própria que é para determinar a abstenção, que é a seguinte. A abstenção tem que ser estimada com base na resposta a, ela diz, umas 6 ou 7 perguntas. Mas eu sei com certeza se vai votar. Outra, se tem ido votar. Outra, fazer cenários. Se estivesse para ir votar e lhe acontecesse isso, o que é que acha que faria? Continuava a votar ou não ia votar? Se acontecesse aquilo, continuava a votar. Que é para depois, efetivamente, poder fazer um modelo. E, a partir daí, estimar, efetivamente, que aquele entrevistado tem X% de probabilidade de não ir votar. Então, ele não conta como um votante, mas conta como 0,3 não votantes. Na realidade, é preciso fazer uma série de questões para sabermos a abstenção. É das questões mais difíceis de obter num questionário. Para já, porque o entrevistado não gosta de dizer que não vai votar. Um dever cívico, está ali um entrevistador, não sabe quem é, estou agora a dizer que não vou votar. Deixa-me cá dizer que vou, mas não vou nada. Pronto. Disse que sim, uma falsa resposta. Está-me a influenciar. Porquê? Porque o voto expresso é calculado só com os votantes. Se ele me diz que vai votar, portanto, estou a enviesar já o cálculo do voto expresso. E se isto em vez de um acontece com 500 ou 100 ou 300, pior ainda. Portanto, esse é um dos problemas do questionário. Outro, efetivamente, é que se a sondagem for feita uma semana antes do ato eleitoral, a recolha, os resultados da sondagem serem 3 ou 4 dias antes, isto quer dizer que a recolha já foi feita há uma semana. Aliás, os brasileiros têm uma frase muito interessante, que é a seguinte: as sondagens com condução já o foram. Realmente é isso. Quando chove na sondagem, é passado, já não é de hoje. Eu fui entrevistada pela Pitagórica e agora que falo nisso, é interessante porque foi a primeira vez que me puseram cenários e fizeram uma das perguntas era no cenário do PS, sendo o PS a ganhar,
e que nós disséssemos que o PS ia ganhar, votaria PS ou votaria, ou seja, deram-me hipóteses, 2 ou 3 cenários no inquérito, que foi uma coisa original, que não me tinham feito. Agora não sei se estou a reproduzir exatamente o cenário que me fizeram, mas isto foi ontem, foi pitagórico, e fizeram exatamente esse. Hoje percebo, eu não entendi, julguei que fosse uma jovem que resolvesse tornear um bocado a situação, e agora percebo que esse cenário é um cenário estudado, que eu não, na altura pensei que fosse uma originalidade da entrevistadora. Não, exato, é realmente, o questionário é das peças mais difíceis. O questionário isento é realmente, muitas vezes há coisas que falham. E outra questão é a influência do entrevistador. Por isso é que o método do Gallup, que é o método em urna, invalida isso, porque o próprio entrevistador não se apercebe em quem é que ele vota. Ele tem um boletim de voto, uma urna, ele faz a pergunta: olha, se as eleições fossem, onde é que votava? O entrevistado põe a cruzinha, dobra. Depois há truques, que é para saber, por exemplo, os homens têm uma cor, as mulheres têm outra cor no boletim de voto, cada um vai saber o voto dos homens, o voto das mulheres, os mais jovens têm uma cor e os mais idosos têm outra cor, para depois saber os acontecimentos. São truques, mas que não invalidam efetivamente o segredo do voto. E que o entrevistado não se apercebe, não sabe se os outros votos eram amarelos ou não. É que é realmente a pergunta. Pode ser muitas vezes para a resposta considerada como politicamente correta, mas como é que a pessoa está a pensar fazer. Muito interessante. Ajudou-me muito esta lição. Por exemplo, agora recordo-me do questionário, e os questionários muitas vezes são densos. Eu falei efetivamente nesse famoso estudo sobre política feito em Portugal há uns anos atrás. O questionário era um questionário longo, era um questionário para uma meia hora. Era um questionário longo, em que se perguntava realmente coisas que para a época eram impensáveis. Como se pensa em votar, em que partido pensa em votar. Na altura, partido havia 2, praticamente, ou 3. Onde é que pensa em votar, assim é que era. Se votou nas últimas eleições, se conhece, etc. O questionário era inócuo. Era completamente inócuo. Aconteceu um caso muito interessante, que foi na zona de Trás-os-Montes. O entrevistado era selecionado aleatoriamente. E houve uma seleção aleatória, bateram à porta, uma senhora veio, tínhamos aqui umas perguntas, e a senhora respondeu ao questionário. À tarde, começaram os entrevistadores em todo o país a ser procurados pela Guarda Nacional Republicana e a ser presos. E o trabalho é apreendido. O que não foi fácil. Porque ainda foram 10 ou 15 entrevistadores presos. Bom, tentámos saber o que é que se tinha passado. Então, o que se tinha passado foi simplesmente isto. Essa senhora que foi entrevistada era esposa do chefe da Guarda Nacional Republicana lá da zona. Que azar. Que quando chegou à hora do almoço, deve ter perguntado qualquer coisa. Ela disse: esteve aqui o senhor, e fez-me estas perguntas, aquelas, mas não sei quantas. A seguir ao almoço, foi para o Telex, ainda não havia meio, na altura era o Telex, e estou a telexar por todos os janeleiros para prenderem os homens que andam de pasto a entrevistar pessoas. E assim foi. E que não foi nada fácil reverter a situação. Nada fácil. Na manhã do dia seguinte, lá começaram a ser soltos, mas mesmo assim o material não foi entregue. Só foi entregue mais tarde. Mas foi. Ora bem, José Lousa, tens a palavra. Tem som? Tem Estou som? a ouvir. Sim. Estão a ouvir? Por tudo o que disse, não alterou a minha percepção inicial.
as sondagens, de facto, interferem nos resultados. Isto parece-me evidente. Eu, aliás, até seria grande adepto das sondagens serem pura e simplesmente interditas a uma distância considerável do ato eleitoral, porque elas, de facto, vão interferir. E uma das coisas, e um dos exemplos é a questão do voto em branco. A questão do voto em branco. Para mim, isto é um velho problema dos atos eleitorais, que é a questão do voto em branco. O voto em branco é considerado como um voto nulo, vai tudo para a mesma caixa. Ora, não é verdade, não são exatamente a mesma coisa, longe disso. O voto em branco, e queria deixar bem patente que eu sei do que é que estou a falar. O voto em branco é o daquela pessoa que diz, em todos estes programas, e face a estes senhores todos, eu não tenho ninguém em quem votar, e portanto voto em branco. E é aqui que as sondagens vão relacionar-se com isto. É que a partir de determinada altura, quem vota em branco tem, evidentemente, uma tendência bem marcada, esquerda ou direita. E ele, o que é que vai fazer o nosso votante em branco tradicional? É perante o cenário que lhe é apresentado pelas sondagens, vai optar por votar num daqueles partidos no qual ele nem está de acordo. Nem está de acordo. E, portanto, tudo isto deturpa e deforma o jogo eleitoral, no meu entender. Outra das coisas que está relacionada com isto tem a ver com a sociedade de espetáculo em que vivemos, que é o tipo de campanhas que são feitas. O tipo de campanhas em que é uma espécie de campanha de espetáculo de um one-man show, isto, evidente, vai fazer sobressair o papel influenciador da sondagem. Ninguém se importa em saber programas. Quem é que lê programas? Eu até me pergunto se os partidos nos círculos eleitorais têm programa específico para aquele sítio, porque evidentemente os problemas de Bragança e os problemas de Faro são diferentes. Isso não posso responder. Posso responder pelo meu círculo, isso eu sei. Ainda recentemente, pessoas me perguntavam quem era o cabeça de lista, quem eram os candidatos do partido A, B, C, etc. Quer dizer, não se sabe nada disto. Estas campanhas deformam tudo. Não há aqui só um problema com as sondagens, há também um problema com o tipo de campanha que se faz, que são campanhas, na realidade, apolíticas, porque o cidadão não conhece as coisas, nem está educado para isso, ele tem mais que fazer, ele vai lá agora discutir política se ele pode discutir futebol, que é muito mais interessante. E é neste marasmo que nós estamos afundados. E aí as sondagens, e aí eu volto, as sondagens têm peso, e eu creio que elas têm peso fundamental, para além das redes sociais, mas isso é outro filme. E tudo isto, e era ao fim e ao cabo o que eu queria dizer, isto coarta o debate político, e estamos numa sociedade que, na realidade, vai ao Deus dará. Tão simples quanto isto. Muito bem. Em relação ao voto em branco, efetivamente a percentagem de voto em branco não é muito elevada, mas existe. É, portanto, um fenómeno que existe. Quando a sondagem é feita com a recolha de voto em urna, ao respondente é dada a possibilidade de dobrar o boletim que lhe deram, meter na urna sem pôr lá nenhum partido. E o voto em branco aparece. Numa sondagem pessoal ou telefónica, já é mais difícil a pessoa dizer que vota em branco.
Porque, efetivamente, aí entra os tais efeitos da sondagem e na espiral de silêncio. A pessoa não quer ser que o entrevistador a veja como um caso especial de voto em branco, etc. Portanto, não voto em partido. E aí pode realmente, embora pense votar em branco, não o dizer ao entrevistador. Isso pode acontecer. De qualquer maneira, traz o enviesamento, traz com certeza. Mas a percentagem de voto em branco verificada nas eleições também não é muito grande. Portanto, o enviesamento também não é muito grande. E o que acontece é que, por exemplo, esse enviesamento, em partidos que dê a intenção de voto dos 30 e tal, 20 e tal %, passa quase que desapercebido. Porque eles continuam nos 30 e tal, 20 e tal %, talvez menos 1%, menos meio por cento. Agora, o voto em branco existe. E quando vota em urna, aparece normalmente. Nestas sondagens, normalmente também aparece, mas não aparece isolado. Se nós formos ver a publicação das sondagens, pelo menos nestas últimas, aparece lá uma que é OBN. OBN é Outros Brancos e Nulos, em que eles fazem, portanto, a junção nessa categoria desses 3 tipos de votos. E que normalmente aparecem poucos, são 4, 5% o total de outros brancos e nulos. Agora, não há dúvida nenhuma que o voto em branco é um voto. E que nas sondagens pessoais, e sobretudo telefónicas, muitas vezes, na realidade, não se consegue medir, pelo menos com uma certa aproximação. A campanha e já é uma coisa completamente diferente das sondagens. Eu acho que a campanha, ou melhor, esta campanha, esta última, e as outras também, mas vamos falar desta, a campanha foi feita exclusivamente em função dos resultados da véspera das sondagens. Mudavam os temas por causa das sondagens, não há dúvida nenhuma. As sondagens tiveram uma interferência muito grande nos programas apresentados. Houve uma altura em que se pediu maioria, quando as sondagens já não a davam, deixou-se pedir, etc. Teve, efetivamente, influência. Ou seja, as sondagens, mas isso tem uns efeitos. Os efeitos que há um bocadinho falávamos no Van de Vega ou então esses são efeitos. As sondagens têm, efetivamente, influência no comportamento de voto. Isso não tínhamos dúvidas. O que é muito difícil é estimar qual é essa influência. Mas se ela existe, existe. E em Portugal tem existido. Por exemplo, voto útil. Todos nós lembramos, julgo eu, sim, nos lembramos da campanha da AD presidencial, que na segunda volta colocou Mário Soares Freitas do Amaral. Efetivamente, a publicação da questão de voto útil teve influência no Dr. Mário Soares ser vencido. Ainda me recordo de ver na televisão o Dr. Álvaro Cunhal a dizer: tapemos os olhos e ponhamos a cruz no Mário Soares. É voto útil. Claríssimo. É um apelo, não é voto útil, é um apelo ao voto útil. E portanto, que é diferente. Portanto, a campanha, efetivamente, muitas vezes rege-se, e há bocadinho houve aqui um comentário, que a campanha a apresentar poucas ideias e muito as coisas do momento, porque pela pressão mediática das sondagens. É que nós vamos ver a televisão e são sondagens de manhã à noite. Isso causa influência, causa pressão, não há dúvida nenhuma. Se ela depois é muito forte e se traduz efetivamente, já é outra coisa. Agora causa pressão, causa. Não sei se respondi exatamente. Havia aqui uma pequena questão. Desculpe, era só para acabar. Eu voltava aqui a esta questão. É claro que o voto em branco não é muito significativo, mesmo que sejam 2%, mas numa eleição em que é exigido 50% para ser eleito, se o voto branco, agora é que começa o problema, será o voto branco um voto expresso ou não? Em meu entender, é um voto expresso. Mas isso digo eu. E isto pode alterar completamente as coisas, não é?
Isto é uma velha discussão, não é? Isto não é novo, não é? Isto é uma velha discussão. E é evidente que a questão... Deixei de ouvir. Deixei de ouvir. Estava a dizer que isto pode parecer para muitos um assunto de sumenos importância. Mas para mim tem importância. E o que é fundamental é a questão do voto estratégico, é evidente, que é, ao fim e ao cabo, no meu entender, uma deformação do espírito democrático. Nem mais nem menos. Pronto, era o meu comentário final, digamos assim. Mas posso pôr uma questão? Ok. E então, como se contabilizava na urna o voto em branco? Como é que ele era contabilizado? Porque nós depois atribuímos o voto a um partido registado, que faz parte do boletim. O voto em branco, como é que era tratado? Como é que seria tratado? No resultado de uma sondagem urna, aparecem as percentagens dos partidos e aparece o voto em branco. Certo. E na urna, o voto já depositado na urna? O voto em branco é aquele que está lá sem nenhuma cruzinha em parte nenhuma. Exatamente. Na contabilização final... contam como se fosse um partido. Conta como se fosse um partido. Portanto, no caso temos uma maioria, isto é um supor, numa urna em que há mais votos em branco do que os expressa o partido, para o partido A, B, C ou D, não tem influência nenhuma, é um voto perdido. O voto em branco é um voto perdido. É. Pronto. Mesmo agora, de certo modo, é um voto perdido. Porque ele aparece nos outros brancos e nulos e não entra realmente no método para calcular os deputados de cada partido. Não. Ou seja, os brancos nunca metem um deputado. Não há. Não há fantasmas. Já houve propostas para que o voto em branco ocupasse uma cadeira vazia no Parlamento. Já houve essa proposta. Quer dizer, na realidade é a aplicação à letra do esquema eleitoral, é essa. Voltando à questão das sondagens e da eventual proibição de sondagens uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias antes das eleições. Eu penso que isso iria provocar, hoje em dia, com os meios de comunicação que estão ao nosso dispor, iriam permitir, eventualmente, ações menos próprias. De resto, aqui há uns anos eram proibidas as sondagens 8 dias antes do ato eleitoral. E chegou a ser 80 dias, logo no início. Chegou a ser 80 dias. O que é que acontecia? Acontecia sempre sondagens, eram sempre feitas sondagens que apareciam depois publicadas nos jornais como estudos de opinião, digamos, eram camufladas as sondagens e elas apareciam e eram publicadas. E toda a gente sabia. Nos tempos que nós vivemos hoje, correntemente, em que temos o acesso a meios de comunicação muito ágeis, uma proibição das sondagens poderia permitir uma manipulação de sondagens fake, para manipular os eleitores. E isso aí seria extremamente perigoso. Isto é, eu não digo que este modelo seja o ideal, estou de acordo com o José Lousa, não vivemos na sociedade ideal, obviamente, mas é que temos. Portanto, temos no fundo, de usar as armas que estão ao nosso dispor e não cairmos na tentação da proibição, porque a proibição pode ter efeitos muito mais perniciosos do que a liberdade se vive em termos de sondagens que no fundo, são escrutináveis e são passíveis de serem verificadas e realizadas por empresas
para empresas sérias. Totalmente de acordo. E hoje em dia é muito difícil, efetivamente, termos uma proibição efetiva de comunicação. Porque os órgãos de comunicação social podem ser realmente proibidos de publicar. E as redes sociais? É isso. E é pior que as redes sociais não há qualquer controle da origem da sondagem. Eu posso que aqui ainda há, porque a sondagem, antes de ser publicada, tem que ser depositada na ERC, Entidade Reguladora de Comunicação. E pode ser consultada. E não pode ser publicada sem lá estar depositada. Nas redes sociais, pois, não há qualquer controle. Não estou a ouvir, Carlos. Desculpa. Se não há mais questões, Vidal, não sei se tu queres dizer algo como fecho. Eu só queria, desculpa, Carlos, posso te interromper, dás-me Claro. licença? Eu só queria, mas era estar disponível às 8 horas, que é para irmos ver a última sondagem da TVI. Já sabem os resultados. E quais são? Praticamente igual. Eu vi só os dois iniciais, mas aliás acho que tem aqui. Só um minuto, por favor. Acho que tem aqui. Tenho a certeza, mas acho que tem aqui. Pois, não consigo, não tenho aqui, não. Diferença de décimas. Décimas, pois. É, não há novidades. não há novidades. Queres dizer algo para fecharmos, Vidal? Pois, realmente as sondagens, eu acho que hoje em dia as sondagens são um instrumento político, comunicacional necessário. Quando nós, no marketing político, no marketing empresarial, temos a empresa e o consumidor, o que acontece é que a empresa tem necessidade de comunicar com o consumidor e utilizar a publicidade para isso, e tem necessidade também de receber o feedback do consumidor e tem estudos de mercado. A organização política é exatamente a mesma. O modelo de sistema de marketing político é exatamente o mesmo. Temos por um lado, e já não é a empresa, é o partido. Não é o consumidor, é o eleitor. Como é que o partido comunica com o eleitor? Através do seu programa, que muito pouca gente lê, e que muito pouca gente conhece, e através das mensagens que vai emitindo para targets diferentes, com intenções diferentes. E como é que recebe a resposta do eleitor? Através do voto. Não são estudos de mercado, é o voto. Efetivamente, o sistema de marketing político é uma transposição do sistema de marketing comercial. A empresa ao partido, o consumidor é o eleitor. Publicidade, mesma coisa, são as campanhas. Voto. Isto, efetivamente, foi nessa base que as sondagens se desenvolveram. E como tivemos a oportunidade de ver, elas têm tido um desenvolvimento cada vez maior nos últimos anos, quer em técnicas, sobretudo não de recolha, que essas se mantêm mais ou menos invariáveis, a não ser a técnica à boca das urnas, que é mais recente, mas o resto é invariável, mas através, sim, do processamento de dados, do apuramento de dados. Quer dizer, os dados que são publicados são dados, que eu direi, dados brutos, que interessam no fundo do eleitor. Agora, a um partido interessa muito mais coisas. O partido interessa uma segmentação muito mais fina. Porque o partido, além da mensagem global, que é para todos, depois tem que ter mensagens específicas para cada target. E isso são as sondagens que lhe dão.
Porque em vez de analisarem os resultados pelo total, por exemplo, se fizermos uma análise dos resultados por classe socioeconómica, há grandes diferenças aí já. E, efetivamente, isso já permite fazer um marketing orientado para este tipo de targets. Ou seja, nós conhecemos as sondagens com os resultados globais que são publicados, mas elas, na realidade, são muito mais que isso. Um partido político faz sondagens com questionários de meia hora ou mais. E é um livro com uma dimensão dos resultados. Sondagens para os meios de comunicação social é uma página. Portanto, efetivamente, eu creio que é nesse tratamento cada vez mais preciso das sondagens que se tem evoluído bastante nos últimos tempos. Com técnicas que sejam fatoriais, técnicas de cluster, hoje em dia, por exemplo, para saber como fazer uma campanha. Se eu efetivamente puser os dados dos respondentes, os dados socioeconómicos dos respondentes, depois posso fazer cluster. E dizer, neste cluster estão estes e aqueles. Eles acham isto, eles querem isto, eles gostam disto. Eles não sei o que fizeram isto, eles sempre votaram isto, mas não sei o que. Neste cluster já estão não sei o que. E, portanto, a partir daí fazer, inclusivamente, comunicações para determinados targets. Os partidos fazem. Por isso tem marketing político, que são acompanhantes diários da vida do partido. Eu tenho a impressão que os especialistas de marketing político durante as eleições passam o dia nos partidos. Estão a assessorar. Isto é um comentário realmente final. Bom, de facto, esta última intervenção, digamos, resume a lógica. Muito obrigado, Vidal de Oliveira, por esta lição. Eu agradeço. E até de hoje a um mês, na próxima tertúlia. Depois da manhã vamos votar bem, cada um segundo a sua consciência. Até daqui a um mês. Daqui a um mês. Muito obrigado. Daqui a um mês, obrigada. Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.